Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy, seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro. Hoje é dia 9 de agosto de 23, quarta-feira. Hoje temos um assunto bem bacana, finalmente. Hoje não vamos falar de esquerda, de PT, de porcaria. Vamos falar de um assunto produtivo, um assunto bacana, que dá o que discutir e cada um vai ter seu ponto de vista. Depois eu vou querer ler o ponto de vista de cada um de vocês aqui nos comentários, por favor. Eu vou dar o meu ponto de vista, que é a questão dos investimentos em imóveis. Ontem mandaram uma pergunta para mim a respeito basicamente dos dois principais tipos de investimentos nessa área, que é você investir em fundos ou você efetivamente comprar os imóveis, né? Aliás, eu vou pedir um favor para você. Eu não sei o que acontece. Alguns usuários aqui no YouTube, eles não têm um apelido, né? Ou um nome. Aparece assim, user 03, não sei o que, usuário 03, 08 e um número. E às vezes a pessoa faz a pergunta, eu não sei se eu estou falando com um menino ou com uma menina. Né? Então, por exemplo, essa pessoa que me mandou a pergunta, peço desculpas, eu não posso me reportar a você porque eu não sei se você é homem ou mulher. Né? Veio só user, aí veio a sua pergunta e eu não consegui deduzir da sua pergunta se você é homem ou mulher. Então, no final da pergunta, se você tem esse tipo de usuário, né, assim que é um número, é uma coisa neutra, no fim, por favor, só assim, ó, José ou Maria, só para saber se eu estou falando com um homem ou com uma mulher, tá bom? Porque é difícil até eu te responder, né? Fica uma coisa meio chata. E eu não vou falar todes aqui, né? Todes e outros artigos do gênero. Então, por favor, quando você mandar a sua pergunta e você tem esse tipo de nickname, coloca no fim, ou José ou Maria, tá bom? Mas vamos ao que interessa, vamos falar de imóveis. Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte: eu não sou especialista em imóvel. Existem os especuladores imobiliários, tá? Eu não sou um deles. Então, do mesmo jeito que existem especuladores financeiros, existem especuladores imobiliários. Eu não tenho nenhuma experiência nessa área, nenhuma, zero. Meu contato com imóveis a vida inteira sempre foi quase nulo, né? Pequeno tendendo a zero. Então eu não sou um sujeito que tem prática, que tem tarimba, né, nesse mercado específico. Então tudo que eu vou falar agora é relativo à parte, não relativo aos fundos. Com relação aos fundos imobiliários, eu sei o que eu estou falando porque é mercado financeiro. Ponto final. Aí não é a minha opinião, aí é o que é. Tá? Agora, quando eu for falar de imóveis, porque a pessoa fez a pergunta dividida em duas. Fundos imobiliários e imóveis em si propriamente dito. Você chega lá, comprar o imóvel, pôr para alugar, tal, né? Esse tipo de investimento imobiliário. No que se refere aos fundos imobiliários, eu vou falar o que é. Aí não é a minha opinião, aí é o fato. É o fato de quem tem experiência na área. Agora, quando eu for falar sobre os imóveis físicos, você comprar, alugar, tal, aí eu estarei falando a minha opinião, tá bom? Só para deixar muito claro que não é a opinião de um especialista. Falando sobre fundos. Bom, quem é do canal aqui já me viu falar 1000 vezes, tanto sobre fundos imobiliários como fundos em geral. Não ponha seu dinheiro em fundos. Não faça isso. Não seja bobo. As pessoas investem em fundos financeiros, sejam eles imobiliários ou não, na esperança de que lá no banco, atrás do balcão, tem uma trupe de gênios cuidando do dinheiro dela. A pessoa parte do princípio de que os caras lá do banco eles sabem de coisas que eu não sei. Olha, eu vou te falar uma coisa, esquece isso. Isso é uma fantasia. Deste lado do balcão, não tem gênio. Tá bom? Não tem. As pessoas que estão lá criando produtos financeiros para vender para você, fundos de investimento e tal, são pessoas muito boas em marketing, não em finanças. Tá? Então, acredite, são pessoas em geral que não estão nem aí pro seu dinheiro, se vai ganhar, se vai perder, porque a comissão deles, eles vão ganhar de qualquer jeito, eles vão arrancar o seu dinheiro de qualquer jeito, né? A comissão deles vai estar garantida. Então o que vai acontecer com a sua grana é problema seu. No fundo é bem isso, tá? Não compensa você confiar nesse tipo de gente, francamente falando, tá?
tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista intelectual, não compensa. Você tem mais a perder do que a ganhar. Acredite em mim. O que é melhor você fazer? Estude. É o que eu canso de dizer aqui nesse canal. Estude. Compre livros de economia, compre livros de contabilidade, compre livros de finanças. Aqui mesmo a gente já citou alguns livros muito bons desses 3 assuntos. Estude, cuide você do que é seu, não terceirize isso. Não importa, se fala assim, André, mas eu tenho só R$100 de poupança. Não importa. Se é R$100, se é 100 milhões, se é 100 bilhões, não importa, é seu. Muito ou pouco, é seu. Cuide bem dele. Uma das ideias deste canal, é justamente fazer você criar coragem para você tomar conta do que é seu. E um fundo de investimentos, você não está tomando conta do que é seu. Pode até te passar a falsa sensação de que estou administrando meu dinheiro, investi meu dinheiro num fundo. Não, você delegou a um terceiro para você não ter que se preocupar com o problema. E esse terceiro vai fazer o que ele quiser. E depois você não reclama. Então não vale a pena. Você não está pondo seu dinheiro na mão de pessoas que são mais inteligentes do que você. Você não está pondo seu dinheiro nas mãos de pessoas que sabem mais do que você. Você não está pondo seu dinheiro na mão de pessoas que são mais honestas do que você. Então, senta a bunda na cadeira, estude, aprenda e cuide você do seu dinheiro. Você tem muito mais a ganhar. E se porventura acontecer de você perder, melhor você perder por causa da sua burrice do que você perder pela burrice ou pela desonestidade de terceiros. Tá bom? Eu vou contar um caso muito rapidamente que aconteceu em 98, 99. Acho que foi em 99, quando teve a maxi desvalorização do Fraga. Eu conheci um senhor, ele veio para mim e falou assim, André, o que eu poderia fazer, né? Eu falei, olha, compra dólar. Eu sempre fui partidário de você comprar dólar. Compra dólar físico, enterra no quintal da sua casa. Eu canso de falar isso. Minha mãe ela costumava dizer uma coisa muito sábia. Ela falava assim, nunca conheci ninguém que quebrou, que foi à falência porque investiu em dólar. Que foi lá e comprou dólar. E eu também nunca conheci alguém que quebrou por causa disso. Mas esse senhor chegou para mim e falou, olha, eu queria investir. E na época, assim, eu tinha ideia de que ia acontecer a Max. Estava com toda a cara de que ia acontecer a desvalorização do real. Eu falei para ele, por que você não compra dólar? Mas enfim, era um senhor, sabe, um senhorzinho. Era um recurso elevado, então ele ficou meio, poxa, mas como que eu vou comprar dólar, né? Porque é uma coisa que você tem que ser meio safo, né, para fazer. Você vai entrar numa casa de câmbio, você vai sair com um maço de dólar na mão, né? Eu falei, não sei, aí o senhor pensa. Na época eu não recomendei para ele fundo de câmbio, porque desde aquela época eu sei o que são os fundos, né? Eu falei, olha, eu investiria em dólar. Eu compraria dólar e ponto final. Né? Passou uma semana, aconteceu a desvalorização cambial. O dólar foi de R$1 para R$2 no mesmo pregão. E de repente, numa outra ocasião, eu reencontrei esse senhor poucos dias depois e o homem estava desesperado, aos prantos. E para mim foi um choque, porque eu imaginei que ele ia estar soltando fogos, né, de felicidade, porque eu deduzi, ele fez um investimento em dólar, ele comprou dólar e o dólar estourou, ele dobrou o dinheiro dele, né? Aí eu fui conversar com ele e ele literalmente ele começou a chorar. Nós nos encontramos socialmente, a gente estava num canto, ele começou a soluçar, né? Ele falou assim, eu perdi tudo, eu fiz um investimento em fundo cambial e eu perdi tudo. Quando ele falou eu perdi tudo, eu falei, mas como assim perdeu tudo? Mas na hora me deu um estalo do que poderia ser. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou até a casa do senhor, eu sabia onde ele morava, vou lá, o senhor me dá a papelada, eu vou ler. Mas eu já tinha mais ou menos uma ideia do que tinha acontecido. E realmente o que eu imaginei que tivesse acontecido é o que realmente aconteceu. Quando eu fui até a casa dele, peguei o prospecto do fundo, era um fundo cambial que ele operava vendido em dólar, não comprado. Era um fundo que apostava na queda do dólar. Só que teve uma alta do dólar, foi de 1 para 2. Ele perdeu tudo. Quer dizer, não tinha uma viva alma
no banco, no maldito banco, para chegar para ele e falar assim: o senhor quer apostar na alta ou na queda do dólar? Ninguém tá nem aí, dane-se. Se ele perder, perdeu. Entendeu? O homem perdeu tudo. Ele conseguiu perder tudo fazendo investimento em dólar no momento de desvalorização cambial. Por quê? Porque ele comprou um maldito fundo que operava vendido e não comprado. Um fundo que apostava na queda e não na alta do dólar. E não teve ninguém para avisá-lo. Estão nem aí se ele perdeu ou não perdeu. Dane-se. Entendeu? Então assim, cuide você do seu dinheiro. Ponto final. Então tudo que eu falei até aqui é sobre fundos. São fatos. Não é minha opinião. São fatos. Tá bom? O que eu vou falar daqui para frente sobre imóveis, investimento em imóveis, aí é a minha opinião. Eu repito, não sou um especulador imobiliário, nunca mexi com isso, então é o que eu acho, é o que eu vi e aprendi da minha vida até agora, aos 51 anos de idade. Tá? Não é a minha experiência, é o que eu vi. Bom, vamos começar pelo básico, né? Você ter um imóvel para você morar é bom negócio? Olha, eu já pensei diferente na minha vida com relação a esse assunto. Hoje eu penso da seguinte maneira. Eu acho que, vamos supor, se você é uma pessoa muito modesta, você tem uma ficha cadastral muito modesta, você só conseguiu alugar o seu atual apartamento porque o dono é amigo, ele quebrou um galho na hora de passar papelada, e tal, sabe, esse tipo de situação, né? Porque a burocracia para você alugar um imóvel é pesada, né? Então, se você é uma pessoa de posses modestas, né? Se você é uma pessoa que tem uma ficha cadastral muito modesta e você hoje você mora de aluguel porque, enfim, conheceu alguém que foi seu fiador ou o dono do imóvel facilitou para você, ligou lá na imobiliária e falou: ó, eu confio na pessoa, eu acho que dá para confiar, vamos fazer negócio com ele. Se você só conseguiu um lugar para morar porque você, vamos dizer assim, porque as pessoas te ajudaram a fechar o negócio, então compre um imóvel para você morar. Ponto final. Tá? Agora, se você é uma pessoa de posses, de grana, se você chega lá com a sua ficha cadastral em qualquer imobiliária e vai ter uma fila de proprietário querendo alugar para você, porque você tem patrimônio, você tem renda, tá tudo no seu imposto de renda, você tem uma empresa que está indo bem, ou você tem um baita emprego, não sei o que. Se você é esse tipo de pessoa, aí é besteira você ter um imóvel para você morar. Por quê? Porque você vai comprar um imóvel. Qual é o risco de quem compra um imóvel? Amanhã ou depois monta uma boca de fumo, de crack aqui na porta da tua casa. E o imóvel é seu, você não vai poder ir embora. Se você é uma pessoa de poucas posses, lamento, você vai ter que aguentar. Paciência, é o risco que você vai ter que correr. Agora, se você tem grana, se você tem um cadastro bom, uma ficha cadastral, né, que qualquer proprietário de imóveis gostaria de te alugar um apartamento, besteira você comprar. Besteira. Porque sabe Deus o que vai acontecer amanhã no seu bairro, no prédio onde você está morando, sei lá, muda um maluco no andar de cima, começa a fazer festa às 2 da manhã, monta uma boca de fumo na porta da tua casa. Sabe, são tantos enchimentos de saco. Monta uma maldita boate e fica tum, 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 tum de madrugada, né? Desculpa, a polícia não vai te ajudar, o Estado não vai te ajudar, ninguém vai te ajudar. Você vai morrer abraçado nesse problema, né? Então, se você tem condições financeiras, alugue, não compre nada. Se você é um cara que tem um caixa forte, você tem um cadastro muito bom, uma ficha cadastral linda, impecável, alugue, ponto final. Não vai parar o seu dinheiro em imóvel, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Até porque você pode encher o saco, né? Você fala assim, pô, não quero mais morar aqui, eu quero morar lá. Pronto, você entrega a chave, acabou, vai embora. Então, se você pode, se você tem um cacife bom, alugue, né? Então, isso para morar. Para investir, eu acho que assim, sempre ouvi dizer na minha vida que quem fica rico é porque mexe com imóveis, né? Até nos Estados Unidos eles têm esse ditado, né? Que assim, o melhor jeito de ficar rico é mexendo com imóvel. Eu falo a verdade para vocês, eu nunca pus muita fé nessa história, viu? Eu não posso falar porque, de novo, é a minha opinião, é o que eu acho, mas assim,
Eu acho que imóvel, para você investir, quer dizer, você comprar para alugar e ganhar dinheiro com isso, eu acho que é enchimento de saco. Porque sabe Deus para quem que você vai alugar, se o cara começar a te dar problema, você vai ter que gastar com advogado, o cara pode destruir seu imóvel. Eu conheci durante a pandemia um investidor imobiliário, que ele tinha um imóvel que ele alugava por quase R$500.000 por mês. Era um prédio, um edifício. Só que no meio da pandemia o inquilino devolveu o imóvel. O que sobrou para esse proprietário? Um IPTU mensal de 40 mil. Tem que pagar. Aí você fala, mas tudo bem, ele paga, ele ganhou muito. Sim, só que esse cara tem dezenas de imóveis. Imagina as dezenas de imóveis, quase todos desocupados, e ele teve que pagar o IPTU de tudo. Né? Tudo bem, é um cisne negro, mas pode acontecer. Não é tão negro assim porque aconteceu. Né? Então, pode acontecer. Você pega uma crise econômica braba, que as pessoas não conseguem mais ficar com o negócio aberto, o cara vai ficar com um monte de imóveis vagos. Né? Então, não acho que seja um bom negócio você ter imóveis para você investir, até porque se o imóvel ficar parado, você vai ter gasto de manutenção. Um imóvel parado, ele apodrece, você vai ter que ficar toda hora mandando pedreiro, consertar goteira, infiltração. É um saco. É um saco. Eu acho que só tem um caso em que compensa você comprar o seu imóvel. Vamos supor, você vai montar uma fábrica. Você vai montar uma loja. Aí sim, compre o imóvel. Compre o imóvel. Vai lá e compra, porque antes de comprar mercadoria, antes de comprar o estoque, antes de comprar a máquina, antes de comprar o balcão, a prateleira, compre o imóvel. Vale a pena. Você decidiu que você vai montar o empreendimento em um determinado lugar, compre aquele imóvel. Porque aí você vai ter a estabilidade daquela sua empresa mais garantida. Quando você tem um negócio, vamos supor, você montou uma loja. A loja está indo muito bem. O proprietário chega, pede um valor absurdo, você vai ter que ir embora. Você perdeu tudo que você construiu. Mas eu atravesso a rua, tem um imóvel lá na frente. Não é igual. Acredite, você atravessou a rua, a calçada, na mesma rua, vai dar diferente, não vai ter o mesmo resultado. É outro imóvel. Às vezes ele pode não ser tão bonito, às vezes ele pode ser mais escuro, mais claro, pode bater um sol muito quente em cima dele. É outra coisa, é outro imóvel. Então assim, vai montar uma empresa, sabe o que está fazendo, tem certeza de que é um bom negócio, tal, não sei o quê, compra o imóvel. Se você já está no imóvel, faça o possível para comprá-lo. Está indo bem o seu negócio? Sua empresa está indo bem? Compre o imóvel. Fez uma trava. Você travou a segurança, um pouco pelo menos da segurança futura do seu empreendimento. Você não vai ter que se preocupar com o maldito aluguel daquele empreendimento. Aí eu acho que vale a pena. Tá bom? Seja indústria, seja comércio, seja o que for. Eu hoje, se chegassem para mim hoje e falassem, André, você montaria uma loja, vamos supor, num shopping, eu ia falar para você assim, olha, desde que eu pudesse comprar o imóvel, sim. Se fosse do meu interesse, né? Se fosse o momento e tal. Mas eu compraria o imóvel. Eu não ficaria pagando aluguel, não, nem pensar. Tá bom? É isso. Espero ter dado os meus 2 centavos de contribuição de um assunto que eu manjo mais ou menos. Mas eu quero também ouvir a opinião de vocês, experiências de vocês aqui nos comentários, por favor. Tá bom? Por enquanto é isso, gente. Um abraço para vocês, bom dia e até mais. Tchau, tchau.